aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem, conseguindo se cuidar por aí. Aqui é a Rei e hoje eu vim compartilhar com vocês as leituras que eu concluí lá no mês de setembro e agora durante o mês de outubro. Esse vídeo está sendo gravado no finalzinho de outubro, na verdade acabamos de passar da primeira quinzena, hoje é dia 17 de outubro, então eu tô gravando esse vídeo porque a maioria das minhas leituras concluídas desse mês vão ser concluídas mais pro final do mês mesmo. Daqui 9 dias eu entrego a banca prévia do meu TFG, então eu tô assim, adiantando todos os vídeos possíveis, sabe, pra gravar, pra editar, pra deixar já publicado aqui, né, já prontinho pra publicar, no caso, aqui no canal. E eu já estou prevendo aí, né, que as próximas semanas vão ser bastante cansativas e corridas. Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre essas leituras que eu concluí. Antes de começar a falar sobre elas, queria já te lembrar, deixar o seu curtir aqui no vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho, pra que o YouTube entregue os meus vídeos melhor e que também entregue pra novas pessoas, né, novos possíveis inscritos que podem gostar aqui do meu conteúdo. Então desde já eu já te agradeço pela sua curtida. Se você é novo ou nova por aqui, já te convido a se inscrever, a ativar o sininho aqui embaixo, porque quando você faz isso, você recebe notificação sempre que sai vídeo novo aqui no canal, sempre 3 vezes por semana. Também gostaria de te lembrar que todos os links úteis deste vídeo ficam sempre aqui embaixo no box de informações. Os links de resenhas de livros quando houver e também links para compra, e os meus links são links de afiliado. Eu recebo então uma comissão em cima de cada compra que é feita pelo meu link, sem que o cliente, né, sem que você que está usando o link pague mais nada por isso. Então essa é uma forma super bacana de você contribuir, né, apoiar o meu trabalho de maneira mais indireta, sem gastar mais nada por isso. Então, desde já eu já quero agradecer a todo mundo, né, que compra pelos meus links. Pega esse link, gente, salva e coloca nos favoritos do seu navegador, e sempre que você precisar de alguma coisa que você for comprar na Amazon, usa o meu link que você vai estar me ajudando bastante. E se você estiver se sentindo confortável e quiser, é claro, apoiar o meu trabalho de forma mais direta, a gente tem aqui o clube de membros, que tem atualmente 2 apoios. Tem um mais baratinho e tem um pouquinho mais caro. Fica sempre aqui embaixo no botãozinho azul do canto inferior direito. Clicando lá você consegue ver todos os benefícios que você recebe ao se tornar membro aqui do canal. E, gente, vamos compartilhar palavras radioativas por essa internet. Compartilha o meu conteúdo aí com seus amigos. Copia esse link e manda pra aquela galera que adora ler. Ai, eu tenho um sonho de finalizar 2020 com 40 mil inscritos aqui no canal. E eu, assim, conto muito com a ajuda de vocês que curtem os meus vídeos pra compartilharem a palavra de Ranieri pela internet. Era isso então, gente. Me ajudem. Por favor, me ajudem. Tá, vamos lá então pra essas leituras. Eu tenho que ficar olhando aqui pra minha cola, porque tem livro que faz tanto tempo que eu li que eu já nem me lembro mais. Aproveito pra te avisar que esse vídeo pode demorar, então, ó, já pega seu café, pega sua água, senta, porque pode ficar muito longo. O primeiro livro que eu li, né, que eu concluí em setembro, eu já tava lendo ele desde agosto, porque é um livro muito extenso e muito denso, que eu fui lendo bem aos poucos, na paz do Senhor Jesus Cristo, que é o Heroína, da autora Nana Liz. Ela me convidou pra fazer a leitura do livro dela, né, ela é uma autora nacional que publicou pela Amazon, um livro muito intenso e muito denso também, porque ela vai trabalhar muitas questões, inclusive questões de distúrbios mentais, doenças mentais no livro dela. Já tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo. E o livro também está disponível no Kindle Unlimited, então se você já é assinante, aproveita, baixa aí pro seu Kindle. É um livro um tanto quanto extenso, porque ele tem no Kindle umas 800 páginas, então é um livro que eu realmente demorei um pouco mais pra ler, mas ele também tem uma carga emocional muito forte. Vai contar a história da Ellen, que é uma jovem que vive em uma espécie de colégio-internato, sabe? Ela é filha de um grande empresário e ela vive nessa escola junto com outras crianças, né, outros jovens que são filhos da elite. Ela tem lá seus 17 anos e no começo do livro a gente já tem um baque, assim, porque a gente tá vendo uma transação de compra de drogas. A Ellie, no caso, tá comprando heroína com um colega da escola ali, que seria um traficante, que é o Otávio. E a gente vai ter ali ao longo da leitura mais profundidade também na personagem do Otávio, porque a gente vai ao longo da leitura descobrindo mais sobre cada um desses personagens, não só da Ellen e do Otávio, mas também de outros personagens que estão ali no contexto da história, e a gente vai tendo mais profundidade e consegue realmente fazer essa imagem tridimensional de todos eles na nossa cabeça, porque a autora vai aos poucos criando situações de quebra de paradigma, de quebra de, sei lá, de quebra de construções sociais mesmo, né, que são feitas, que a gente, enfim, percebe claramente a autora trabalhando em cima disso, como, por exemplo, o fato de a Ellen ser uma menina acima do peso, que é muito, assim,
maltratada pelos colegas, mas que ela tá muito bem consigo mesma. Ao mesmo tempo que a gente tem a imagem desse garoto que é o Otávio, que é um traficante, que é teoricamente um bad boy visto por muitas pessoas, mas que por trás dessa fachada, por trás dessa imagem socialmente construída, existe muito mais que, sabe, não tá na superfície, que as pessoas começam a julgar, sabe? Então, assim, é um livro muito potente, a autora trabalha muitos temas super delicados e eu falei melhor sobre tudo isso lá no vídeo, então eu te convido a ir lá assistir, mas te convido também a dar uma chance pra esse livro. Como eu falei, ele tá disponível no Unlimited, então assim, indico demais a leitura, principalmente se você tiver, né, é claro, buscando um tipo de leitura que vai trazer esse tipo de reflexão social, né, em muitos aspectos, que eu comento melhor lá no vídeo, então eu te convido a ir lá assistir. Depois de ter feito essa leitura, então, bastante intensa emocionalmente, eu parti por uma leitura bem mais leve, que eu já tava aguardando há algum tempo, que é o de Todas as Suas Cores, da Tamires Barcelos. Quem acompanha aqui o canal sabe que a Tamires Barcelos é uma das autoras nacionais que eu mais tenho lido nos últimos meses. Eu acho que de dezembro pra cá eu já li uns 3 livros dela. E eu gostei de todos, assim, eu gosto muito da narrativa dela, da forma como ela escreve. Gosto muito da forma como ela faz eu sentir como se estivesse de fato lendo uma história brasileira, sabe? Não uma história que poderia se passar em qualquer outro lugar. Então ela traz toda essa personalidade para os personagens que são muito brasileiros. Eu amo. Todas as Suas Cores é um spin-off de A Sua Espera, que eu já li alguns meses atrás. Ela publicou pela Amazon e daí, nessa história, né, em A Sua Espera, a gente tem o casal principal e tem dois personagens ali que são secundários, sabe? Mas desde a leitura de A Sua Espera, a gente já fica torcendo pra que esse casal secundário tenha uma própria história. Então, depois de um burburinho ali na internet, a autora acabou escrevendo a história desse casal e daí surgiu, então, Todas as Suas Cores. Sim, gente, é um romance que tem lá as suas pitadas meio hot, né, meio sensual, mas são leituras, assim, viciantes que você não consegue largar porque a escrita da autora é, de fato, muito, muito, muito envolvente. Aí, nesse livro, em Todas as Suas Cores, a gente tem a história do Caio e da Luna, que são esses personagens secundários de A Sua Espera. O Caio é um advogado e a Luna é a filha de uma das empregadas da fazenda do personagem principal de A Sua Espera. E a gente tem a proximidade desses dois quando eles começam numa espécie de operação Cupido pra juntar o casal do livro anterior. Então é aí que eles vão se aproximar. Mas ao longo do livro, né, de A Sua Espera, a gente não tem muito contato do Caio e da Luna juntos. E é isso que a gente vai ter agora em Todas as Suas Cores. O Caio é um personagem super divertido, engraçado. E eu gosto demais da forma como a Tamires constrói os seus personagens. E o que eu mais gosto é que não tem aquele clichê. Eu não sei se eu posso dizer que se tornou um clichê, mas é algo recorrente em livros de romance jovem, que são o cara ser lindo, maravilhoso, rico, perfeito, tudo de bom e um otário, sabe? Então, assim, eu não gosto muito dessas tramas, eu gosto de pessoas mais vida real. Então, no caso dos livros da Tamires, eu consigo perceber isso também. E com o Caio não foi diferente, porque ele é um personagem super divertido e engraçado, apesar de ser também, né, rico, porque é um advogado, e também bonito, porque, né, todos os livros vão sempre trazer um cara bonito, gente, não tem jeito. A Luna, por outro lado, também é uma menina super de personalidades, ela tem o cabelo colorido, ela, sabe, é super próxima da família, e ela tem também ali um passado que a gente a princípio não percebe. E é algo muito, muito interessante que a Tamires fez, porque é um trauma que a personagem viveu e que na vida real eu acho que se desenvolveria de uma forma meio parecida, assim, algo que você não sabe logo de cara sobre a pessoa, que a pessoa não vai ficar falando logo a princípio, mas que situações, sabe, meio que de gatilho vão aflorando aquele trauma e vão fazendo lembranças virem à tona. Então a autora trabalha isso ao longo do livro, então ela traz também ali certa reflexão e certa crítica sobre o que aconteceu com a Luna. Eu achei o livro maravilhoso, eu devorei, eu li super rápido, adorei. E também o A Troca, da Beth O'Leary, nessa edição aqui do Intrínsecos. Esse foi o livro de setembro do Clube Intrínsecos, eu amei muito esse livro, eu gostei inclusive dele mais do que eu gostei de Teto para Dois, que eu também adoro. Nesse caso aqui, a gente não tem um foco específico num romance, né? A gente tem mais o desenvolvimento mesmo das personagens, que são duas protagonistas, que é a Aileen e a Lina. A Lina é neta da Aileen e ela vive em Londres. Ela é uma mulher, assim, jovem, que trabalha num ótimo, né, emprego, ela tem um cargo de responsabilidade e ela tá sofrendo o que se chama de superaquecimento, porque ela tá tão focada em trabalhar, em ter um bom desempenho e em, sabe, ser
uma ótima profissional, que é algo que ela adora fazer, de fato, né? Trabalhar é uma das suas paixões, mas aquilo tá cobrando seu preço. E isso vai se mostrar da forma mais tensa pra ela que ela cometer um erro no trabalho. Então, a partir daí, a gente vai ter, né, esse momento que os chefes da Lina vão pedir pra que ela tire uma pausa, refresque a cabeça, você tá trabalhando demais, você não tirou férias nos últimos tantos anos, então assim, a gente vai te botar de férias obrigatoriamente, queira você ou não, você não pisa mais aqui nessa empresa nos próximos 2 meses. O que ela vai fazer em 2 meses, né? Ela vive pra trabalhar, ela não tem mais o que fazer, ela vai viajar pro interior, pra casa da avó, e a avó dela, né, que é a Aileen, é uma senhorinha super divertida, que já tem seus 70 anos e que ainda tem sonhos, ainda tem coisas que quer fazer na vida. Ela quer viver lá suas aventuras, ela quer ter mais uma história de amor, sabe? Se aventurar numa nova história de amor, apesar de sua idade, e eu acho incrível a forma como a autora trouxe, sabe, essa mensagem, trabalhou essa questão de que não é porque você tá velho ou porque que você acha, você se sente velho, enfim, né, questões assim da própria percepção da pessoa, não é porque você tem essas características ou porque você se sente com essas características que a sua vida acabou. Não é porque você alcançou determinada idade que assim, chegou no fim da linha e você não tem mais nada o que fazer, sabe, é só esperar a morte chegar. Não, nada disso, você pode ainda se divertir, você pode, sabe, se aventurar, você pode conhecer uma nova pessoa, você pode viver coisas novas, você pode realizar sonhos que você teve a sua vida inteira. E isso tá muito presente na figura da Aline, o que eu acho muito incrível. Então a Lina vai pro interior e ela vai trocar de lugar com a avó. A avó quer viver uma vida mais badalada e ela vai pra Londres. Ao passo que a Lina, que precisa desacelerar e viver uma vida mais, né, nos eixos, mais tranquila, acaba indo pro interior. Então elas trocam de lugares, por isso então que se chama A Troca. E cada uma vai viver coisas únicas, né, separadas. E vão também aprender bastante ao longo de toda a história, porque as duas têm, né, em comum, elas nutrem um luto pela perda de uma pessoa muito importante para as duas, que aconteceu no passado e que, assim, é aquela dificuldade para superar, sabe? Então a gente vai ter muitos temas sendo trabalhados aqui nesse livro. A autora trabalha mais uma vez, como em Teto para Dois, a questão do relacionamento abusivo. Ela vai falar sobre essa questão do superaquecimento, de você estar trabalhando demais, então ela traz essa reflexão também. Ela vai trazer essa reflexão da própria Aileen, que é uma senhora que quer viver novas aventuras. Então assim, a gente tem muitos temas sendo trabalhados no livro de forma muito leve, sabe? De forma muito tranquila. E assim, eu falo que não tem um romance principal, porque de fato não tem, mas a autora não deixa de inserir, sabe, um relacionamento amoroso de uma forma muito leve, muito divertida também. Eu gostei demais desse livro. Esse é o tipo de livro que eu acho que eu adoraria ter escrito, sabe? Que é um livro leve, é uma leitura de entretenimento maravilhosa, mas que ao mesmo tempo traz, incutida nela aqui de forma simples, direta e também sutil, muitas reflexões acerca de coisas que a gente precisa trazer à tona cada vez mais. Então eu gostei demais do livro, fica aqui a dica pra você. Se você gostou de Teto para Dois, você vai gostar desse aqui também, não tem como. Eu li em conjunto com os membros do canal o livro O Irlandês, da Tayana Alves. Teve inclusive uma live aqui no canal com a autora, que a gente conversou um pouco sobre todos os temas que ela trabalha no livro também. No caso, a gente tem uma história que tá focada na Julie, que é uma jovem brasileira, negra, que se mudou para a Irlanda. Ela vive em Dublin e ela tá ali, gente, pior que o Július, assim, sabe? Trabalhando em 3 empregos, dando tudo de si pra poder se manter, pra poder pagar as contas. É nesse cenário que ela vai acabar conhecendo o Robert, que é um irlandês que tem 2 filhas, e ele vai acabar contratando a Julie pra ser babá delas. Daí, a partir daí vai ter um desenvolvimento, né, meio afetivo e amoroso entre ela e o Robert, e bastante desenvolvimento afetivo também com ela e as meninas. Mas a história não fica só nesse romance, porque a Tayana desenvolve ao longo da narrativa muitos temas de, assim, importantíssima relevância, como por exemplo racismo e a solidão da mulher negra. E foi incrível fazer essa leitura, inclusive junto com as membras, que a gente começou a realmente conversar sobre situações que a gente não tinha percebido ou que a gente não sabia que existiam antes, porque a gente simplesmente nunca esteve no lugar daquela pessoa. A gente nunca passou por algo semelhante, a gente no nosso privilégio, né, de mulher branca, a gente nunca passou por certas situações que somente mulheres negras passaram. Então nesse caso, mais uma vez, a literatura chega trazendo pra gente a questão do desenvolvimento da empatia e de apresentar pra gente situações de pessoas que vivem realidades completamente, sabe, diversas da nossa. Então, assim, eu achei muito importante essa leitura. Fica aqui a dica, porque além de ser um livro super leve e curtinho, ter seus momentos de diversão, ele também vai te informar e te trazer, assim, uma nova perspectiva sobre o que é ser uma mulher negra. Tá no Unlimited, baixa aí pro seu Kindle, pro seu dispositivo e vai ler. Uma outra leitura que eu fiz também agora no final de setembro, mais ou menos comecei
comecinho de outubro foi o de O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dessa autora, já tem resenha aqui no canal. E essa foi uma das leituras mais sombrias e macabras que eu fiz nos últimos tempos. Enquanto eu fazia a leitura, eu postei lá nos stories alguns trechos que as pessoas realmente ficaram, meu Deus do céu, tinha uns trechos que eu ficava... Sério, gente, eu não sei se eu tava muito presa na história, se eu tinha me envolvido demais com a narrativa, mas existiam alguns momentos da história que eu ficava, meu Deus do céu, tá amarrado, Jesus repreende, amém. Mas foi uma leitura muito gostosa, fazia tempo que eu não me envolvia com um suspense assim, né, tão de sentir aquele friozinho, aquele arrepio na espinha. Esse livro conta a história de uma mulher que tá se mudando de Londres para o interior, para a casa do marido, né, no interior. E ela tá grávida e ela descobriu que o marido, né, foi encontrado morto nessa casa pra onde ela tá indo. Então ela tá fazendo essa viagem pro interior junto com a prima do marido e ela chega nessa casa que é num lugar super afastado, super ermo, daqueles tipos de lugar que, assim, a paisagem é daquelas muito sombrias, sabe, cheio de mato pra todo lado, era pendurado pela casa. A casa tem as funcionárias, né, as empregadas que também são super, enfim, esquisitas, mas desde o primeiro dia, né, a primeira noite que a Elsie, que é a protagonista, vai dormir nessa casa, ela vai perceber sons muito esquisitos e a partir daí, né, vão descobrir um sótão que tá trancado e dentro desse sótão tinha algumas coisas muito estranhas que remetem ao passado, né, da família que é dona dessa casa. Só que quando abrem esse sótão e tiram algumas coisas lá de dentro, eles acabam também acordando uma coisa muito, muito, muito antiga e sombria que existe ali dentro. E é muito, muito tenso. Eu vou deixar linkado aqui embaixo a resenha pra você ir lá conferir com mais detalhes o que foi que eu achei da história, mais sobre a própria trama, mas fica aqui a sugestão, a dica pra você que gosta desse tipo de livro. Se você tá procurando uma leitura de suspense, daquela pra você ficar realmente impressionada, aposta em O Silêncio da Casa Fria, que eu acho que você vai gostar. A última leitura que eu concluí em setembro foi O Peso do Pássaro Morto. Esse livro é super curto, super rápido. Eu li durante um sprint de leitura lá no canal da Karine Leonce, no Kabuki TV. Foi muito rápido e também foi tão intenso e poderoso quanto já tinham me contado que seria. A gente tem essa narrativa em formato super único, peculiar, lembra um pouco poesia, mas ao mesmo tempo não é poesia. A gente vai ter então a narrativa da vida dessa mulher que... Assim, a gente tem a narrativa da história dela em diferentes momentos da vida dela, em diferentes fases, em diferentes idades. Quando ela é criança, quando ela é uma jovenzinha, quando ela é, assim, né, uma adolescente que passa por umas situações muito, muito, muito tensas e muito... daquela jeito de transformar a vida, sabe? De marcar a pessoa pela vida inteira. Enfim, a gente vai tendo passagens da vida dela em diferentes momentos e todas essas passagens são muito, muito, muito intensas e ao mesmo tempo... daquele tipo de situação que faz a gente ficar sentido pela pessoa, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é uma história muito bonita, muito bem contada, com uma escrita assim perfeita, uma escrita realmente assim, que é uma joia. Então assim, eu fico até meio sem adjetivos, sem ter o que falar, porque só quem lê entende, e eu fui entender isso quando eu li, porque a princípio, quando eu ouvia as pessoas falando sobre o livro, pra mim parecia uma história comum, sabe? Alguma narrativa simples, mas quando eu tive a minha experiência eu pude entender melhor o que as pessoas falavam. Então, a única coisa que eu posso dizer pra você que ainda não leu é leia pra saber do que eu tô falando, mas eu acho que você vai sentir também o baque, tanto quanto todo mundo que leu esse livro, porque assim, não tem uma pessoa que eu conheço que tenha lido até hoje que não tenha ficado sentido, que não tenha sentido toda a carga que aquele livro, né, que aquela leitura traz em, sei lá, gente, 100 páginas, cento e poucas páginas. É muito curto, mas faz o trabalho, né, dá o recado de forma muito rápida, direta e bonita. E agora vamos para as leituras que eu estou concluindo nesse mês, em outubro. Eu concluí 2 leituras esse mês, mas as 2 foram bem curtas. A primeira foi a novela, né, a nova novela da Bárbara Sá, que saiu na Amazon, que é A Fera Mais Bela. Eu comentei lá nos stories, no Instagram, sobre essa experiência de leitura muito, muito, muito única, assim. A gente tem a história da Linda, que é uma promotora. Ela tem um cargo muito, muito, muito importante. Ela, enfim, né, é uma mulher forte,
que foi criada desde muito pequena pela mãe pra ser uma mulher imponente. Então, assim, ela é uma mulher muito cheia de si, de muita personalidade. A gente percebe já ali ao longo da leitura que existe sim certa periculosidade no trabalho dela, porque ela tá mexendo com crimes, com criminosos, com pessoas que muitas vezes têm interesse em deixar ela de lado, em fazer com que ela, sabe, saia da cena e abandone o caso. E a gente vai ali ao longo dessa leitura também super curtinha entender melhor sobre como a vida da Linda pode estar muito em perigo ao tentar fazer a coisa certa, ao querer trazer justiça pro mundo. Ao mesmo tempo que a gente tem uma quebra de toda essa tensão com um romance entre a Linda e o melhor amigo de infância, que é o Matheus. Então a gente não fica só nessa questão mais tensa da vida da Linda. E tudo isso que a Bárbara constrói faz a gente se aproximar mais da personagem, entender melhor a profundidade dela. Eu achei a leitura muito incrível. A Bárbara conseguiu trabalhar temas muito importantes dentro dessa leitura super rápida. E vou deixar a dica aqui pra vocês. Se eu me lembro bem, está disponível lá no Kindle Unlimited. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá conferir, fazer o seu download ou comprar o e-book aí pro seu Kindle. Outra leitura que eu finalizei esse mês foi a de Gente Importante. Eu li esse livro a convite do autor, que é o Rafael Batista, e, gente, foi uma surpresa tão grata esse livro. Foi uma leitura tão importante e ao mesmo tempo tão impactante, porque a gente tem uma leitura super rápida, mais uma vez. O livro tem 90 páginas, se eu não me engano, e essas 90 páginas compõem 40 contos, né? 40 textos bem curtinhos que o Rafael traz dentro desse livro, e são todos textos que vão trazer reflexões e críticas muito importantes acerca da nossa sociedade. Ele vai trabalhar a pluralidade brasileira, de todos os tipos de experiências e vivências que existem. É, portanto, um livro que traz muita diversidade, que traz muita representatividade também. E é um livro que vai apresentar tanto as coisas bonitas quanto o lado podre também do ser humano, da sociedade brasileira, e traz muitas críticas, muitas reflexões, enfia o dedo na ferida em muitos momentos, mas faz a gente enxergar realidades que a gente muito provavelmente não vive, não vivencia, não presencia. Então eu acho que é um ótimo livro para desenvolver empatia em muitos aspectos, de uma maneira muito curta, rápida, direta. Então fica aqui a dica. Também tem vídeo desse livro aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo. E também vou deixar linkado o link da Amazon, porque ele está disponível no Kindle Unlimited. Então baixa, leia. Tenha certeza de que você não vai demorar lendo esse livro, porque ele é muito curto, e depois você me conta o que foi que você achou. E vamos então para as leituras em andamento. Esse vídeo deve estar já, gente, gigante, mas vamos lá. Eu comecei a ler em outubro, junto com o clube de leitura da Patrícia Lima, Drácula, do Bram Stoker. Eu tô aqui na página, quase página 300, eu já passei da metade, e aqui assim eu deixei as marcações, né, do cronograma de leitura. Mas o livro, nessa minha edição aqui do livro, a história em si acaba na página 414, mas tem outros textos após a finalização do romance, né? Então a gente tem um prefácio, a gente tem um conto que se chama O Hóspede de Drácula, e a gente tem outros textos, inclusive resenhas e textos de análise sobre a história. Então é uma edição bastante completa sobre todo o pano de fundo, né, que levou à publicação de Drácula. E eu tô gostando muito da leitura, gente. Depois que eu finalizar, eu compartilho com vocês aqui tudo que eu achei sobre a leitura. Mais uma leitura conjunta em andamento, dessa vez com o clube de membros aqui do canal. Estamos lendo Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse aqui é o segundo livro de alguma irmã Brontë que eu leio. O primeiro foi Morro dos Ventos Uivantes. Por ser um clássico não tão pequeno assim, eu acabei dividindo o cronograma de leitura em 2 meses. Então a gente tá lendo de outubro até finalzinho de novembro. E estamos gostando muito do livro. Enfim, também tô gostando bastante dessa leitura, e depois que eu concluir eu converso com vocês sobre o que eu achei. Tem muita gente lendo tão rápido lá no grupo que poderia ultrapassar o cronograma, mas a gente tá seguindo ali porque tem gente que também não consegue, né, ler tão rápido assim, por causa, enfim, da vida, mas estamos gostando bastante do livro. E por fim, outra leitura que está em andamento, né, que a leitura conjunta começou recentemente, é de Sete Maridos de Evelyn Hugo. Essa é uma leitura conjunta que eu estou fazendo aberta pra todo mundo que quiser participar. A gente tem grupo no Telegram. Eu vou deixar o link do convite, né, pra leitura conjunta aqui embaixo. Se você quiser entrar e ler junto com a gente, vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda. A leitura conjunta vai durar até o dia 14 de novembro, começou no dia 18 de outubro. E é isso, gente, as sessões de leituras que estão em andamento. O vídeo ficou gigante, porque eu tinha muita coisa pra comentar com vocês sobre livros lidos e livros em andamento, mas eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber agora qual desses livros você já leu, ou qual você tá querendo ler, qual você gostaria que eu trouxesse resenha, caso eu ainda não tenha feito.
E era isso então que eu tinha pra vocês hoje. Queria finalizar o vídeo então agradecendo aos membros queridos aqui do canal que estão presentes em tudo, me apoiando de todas as formas que podem. Muito obrigada, pessoal, vocês são incríveis e moram no meu coração, vocês, assim, sem palavras pra vocês. Queria agradecer também a sua companhia que ficou até aqui o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais dicas de livros e bate-papo sobre literatura. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!